Bem, como de costume, antes de eu apresentar, né, você, quer dizer, antes de você se apresentar, de passar para você, né, para dizer como é que os nossos caminhos se cruzaram, porque até então, todo mundo que tem vindo aqui ao De Volta a Mim foram Uhum, meio que encontros que se encontraram. E Dani, a gente se uhum, encontrou, né, na roda de conversa do uhum. Mulheres do Brasil. Gente, eu fiquei encantada com você. E quando você colocou aquela frase, né? Aí eu não sei como é que pronuncia o Tem nome aqui, dela. idioma, né? Talvez, eu acho que é idioma. Uhum. Ninguém te avisou que as mulheres cujos pés foram impedidos de correr dariam luz às filhas com asas. Gente, eu falei, nossa, eu tenho que falar com ela. Eu tenho que trazer ela de volta a mim, porque isso resume tanta coisa, né? Uhum, com Da nossa certeza. ancestralidade. Pois então, minha linda, agora eu Uhum, passo para você se apresentar. Por aham. favor. Nossa, para mim é uma honra muito grande estar falando com você, porque, sabe, Lu, eu acho que, como você disse, né, são encontros que realmente nos encontram, né? E eu acho que o nosso também é mais ou menos assim. Porque aquela roda, eu pensei, a roda que eu ofereci, né, para o Grupo Mulheres do Brasil, para pensar a saúde mental da mulher brasileira. Então, já começando por aí, né, eu trabalho como psicóloga, com foco em imigração. Então, durante já nesses últimos 5 anos, tenho uma clínica que tem atendido principalmente mulheres brasileiras migrantes, né? Todas em contexto de migração, em diferentes situações, em diferentes contextos, né? Intercâmbio, trabalho, nos 5 continentes, ah, em relacionamentos interculturais. Então, assim, é uma diversidade muito grande de mulheres todas brasileiras, todas vivendo, né, entre culturas, além das fronteiras. Então, eu até pensei nessa frase porque eu acho que esse poema ele reflete muito a essência de nós, mulheres migrantes, né, como um todo, essas mulheres que têm uma conexão muito forte com a sua ancestralidade, mas também que possuem asas, né? Então, eu vejo essas mulheres dessa forma e eu me sinto assim também. Então, acho que o meu trabalho é um entrelaço entre a minha vivência, né, como também uma mulher brasileira migrante, com essa escuta, esse estudo que a psicologia traz. Então, a gente junta tudo isso e cria aqui um espaço de acolhimento. E Dani, você que morou em tantos países, foram quantos países mesmo já, hein, que você passou por? Eu comecei a minha jornada, né, vivendo uma experiência 10 anos atrás, na América Central. Ciência, eu peguei gosto pela viagem, nunca mais parei, sempre tentei fazer viajar mesmo para conhecer, né, lugares e tudo mais. E aí depois desses primeiras tentativas, assim, acho que a migração veio com a proposta de talvez reconstruir uma vida num outro lugar, né? Buscar outras oportunidades, viver outras experiências. Então acabou que se desdobrou em vários países, mas não era a intenção, né? Então eu comecei em 2019 em Portugal, depois foi para a Irlanda do Norte. Nesse momento eu estou fazendo uma experiência na Inglaterra, então estamos aí em 4 países. E queridona, Mas voltando agora. nunca foi planejado isso, tá? É isso que eu ia. Foi Isso, acontecendo. sendo, isso que eu ia te perguntar. Quando é que você percebeu, né, que você começou a viver entre esses dois mundos? Tu diria que foi a tua experiência lá na América Central ou era alguma coisa que tinha uma sementinha em você Foi uma sementinha, desde pequena ou assim? Ah, pode ser que tenha, assim, algumas questões de personalidade. Eu sou muito curiosa, né? Eu sou, nas minhas, ah, assim, fui criada para o mundo, né? Como dizia minha mãe.
né? Então, então acho que a viagem foi uma sementinha, né? O intercâmbio ali grudou na minha personalidade e ficou. Mas eu vejo que eu renasci mesmo, né, como imigrante, porque viajar é uma coisa, né? Você vai como turista, vê como é, faz ali o intercâmbio rapidamente, mas eu renasci como imigrante em 2019, quando eu migrei mesmo, né? Me desfiz de todo o meu apartamento há 6 anos atrás e mudei para Portugal. E depois daquele momento, assim, eu acho que foi ali que eu comecei a viver entre mundos, que eu fiquei, então, entre Brasil e Europa, já venho fazendo isso há 6 meses, há 6 anos, né? Que eu vivo entre essas duas culturas, assim. E a gente é meio que picada pelo bichinho, né? Porque nunca, no Uhum, meu caso também, a primeira vez que eu saí para morar, eu vim para estudar quando eu era nova, eu tinha 16 anos, e na volta para o Brasil nunca foi a mesma nunca coisa. foi. Uhum, Nunca. E também eu acho que na minha casa também, minhas irmãs tinham passado pela mesma experiência. E esse poema ressoou tanto, né? Porque né, as mulheres cujos pés foram impedidos de correr. A minha avó, nos anos 50, estava de uhum, mala e cuia, esperando o navio em Recife. Na época eu não morava em Recife, uhum. para vir para a Europa estudar medicina. Antes de sair, meu avô pediu ela em casamento, fast forward, teve 11 filhos e ficou lá e nada mais aconteceu, sabe? Então, assim, Aham, né, quantas vezes eu acho que quantas mulheres também que tinham vontade, né, meio que se desapegar dessas convenções, né, que são uhum. tão, com mulheres de vez em quando podem ser tão desafiadoras, né? Tem que ser mãe, tem que casar, tem que estar Tem um bonita, roteiro, né? tem um roteiro que você tem que sair ticando. E por isso que eu acho que ressoou tanto comigo essa tua mensagem. Eu falei, não, a gente tem que Uhum, conversar. E isso me leva à próxima questão que eu tenho para você, né? No teu caso, na tua própria experiência pessoal, que eu acho que é muito importante também, e na experiência com tuas clientes, assim, o que você vê. Como é que você acha assim que esse processo migratório ele convida a gente a redefinir quem nós somos, além das uhum, etiquetas externas? uhum. Muito boa pergunta. Eu gostei bastante de pensar sobre isso, assim, sabe? Porque essa história da sua avó, por exemplo, né, muito da minha avó também, e nem vou dizer só da minha avó, da minha mãe também, né? Então, essas vivências, eu acho que o viajar para a mulher, ele tem um outro significado, né? Ele amplia outras, né, possibilidades e coloca, se movimenta, né? Esse lugar de você ter mais autonomia, mais autorresponsabilidade, definir seus próprios caminhos, é, ter outras referências, né? Amplia o seu mundo e para uma mulher isso é muito poderoso. E a minha mãe também não pôde viver essa experiência. Eu sou a primeira, né, ali da minha família a ter essa experiência internacional, o que me traz um lugar de, às vezes, muito conflito e também um peso grande, né? De ser a primeira, não ter referência, né? Você abriu o caminho, né? Fala, abriu o mato, né? Abriu as Mas, asas, né? Abriu as asas e voou, né? exato. Mas, ao mesmo tempo, essa quebra de ciclo, né? Essa quebra de padrões, essa quebra é um ciclo mesmo sistêmico da própria família. Então, desconstruir, né, muitos rótulos, redefinir, eu diria assim que você, né, nós como mulheres, redefinir a nossa imagem, né? Aqui a gente recebe uma construída do que a gente deve ser, do que esperam de nós, e ali, quando de migrar, a gente precisa ter coragem de quebrar isso, né? Aquilo que esperam de nós e aquilo que a gente realmente quer ser. E às vezes a gente não migra sabendo o que a gente quer ser, a gente só quer usar talvez essa experiência para descobrir ou para ser uma coisa diferente daquilo que nos disseram que a gente deveria, né?
Então, eu vejo que o deslocamento geográfico para a mulher pode ter sim muito esse significado, né? É, essa potência de ampliar a identidade. O que também é um paradoxo, né? Uma questão contraditória, porque é onde também traz muitos desafios, né? Por ser justamente uma mulher brasileira latina, também tem muito esse deslocamento. E isso também pode atravessar bastante. Então a gente fica entre esses dois lados, assim. A gente Não é precisa fácil. É uma faca de transitar dois nessas. gumes, né? E assim, Exato. e o que eu ia falar também, eu acho que, assim, no caso também que a gente vê que é muito comum, né? Eu vejo também na minha própria prática, né, como com carreiras, muitas vezes também, né? A mulher acaba vindo porque o marido foi transferido ou alguma coisa desse Uhum, tipo, né? Que meio que não foi escolha, que não estava ali aquela raiz, mas que aconteceu e ela tem que fazer uma forma, né, de continuar, talvez assim, tentando achar uma nova identidade, que a pessoa tem que se reinventar de todo jeito, né? uhum, Ou uhum, então cai assim, enfim, entra no vácuo, né? Assim, então eu acho que tem aquelas, assim, o que eu vejo, a minha percepção, me fala o que que você acha. Tem aquelas que aham, realmente, assim, são buscadoras, que estão atrás disso, e tem umas que sim. elas são meio que arrastadas, né? Digamos que Uhum, vieram por causa da família, ou sei lá, que foi meio que involuntariamente. Como é que uhum, você vê, assim, até mesmo para você, esses dois grupos, assim, tu vê desafios diferentes, assim, tem uhum, alguma familiaridade que você vê entre essas mulheres, assim, na tua experiência? uhum. Lu, eu vejo que tem sim muita diferença, porque ao mesmo tempo que pode ser essa ampliação, né, de mundo e pode potencializar e trazer essa liberdade, né, para esse grupo que é essas buscadoras, como você falou, adorei essa palavra porque eu acho que é muito isso, né? As buscadoras. E tem aquelas que não precisam buscar, né? Que já tem tudo no seu próprio lugar, né? No seu próprio território, no seu próprio país, e que já tem tudo resolvido ou estável, estruturado, ou até que estão satisfeitas, né? Às vezes elas têm, mas querem buscar, às vezes elas não têm e querem buscar, às vezes elas têm e estão satisfeitas. E aí vem uma proposta para uma outra pessoa, né? E o que eu percebo é que para elas pode ser mais desafiador e pode ser um processo de luto mesmo, né? Que elas têm que viver ali de entre escolher, né, a família, muitas vezes, o bem-estar, né, da maioria, o que vai ser bom para a maioria, né? Então entra nessa questão de escolher entre pegar algo individual, né? Ali às vezes é um trabalho, uma carreira já estabelecida, para ver o que seria bom para toda a família, né? Ou naquele momento, naquela fase da vida, o apoio ao cônjuge. Então, são várias questões ali que atravessam entre as funções e papéis que uma mulher pode ter, né? E mais uma coisa que eu venho pensando muito é sobre essa questão de olhar a migração, né? Eu penso muito com elas assim, de que elas precisam também escolher esse movimento por elas, mesmo que não seja partindo delas. Porque uma vez que você faz todo esse processo, no outro país a jornada é sua, né? Não tem como o seu cônjuge viver para você, se adaptar para você, aprender o idioma para você. Você quem vai ter que realmente vestir a camisa, botar a mão e viver a experiência, né? Então é um luto que precisa muitas vezes ser elaborado, é uma carreira que ficou, né, a família que ficou, e vai ser ali algo sacrificado, mas que precisa sim que elas escolham realmente migrar, né? Em algum momento elas vão. É uma autorresponsabilidade também, né? Eu preciso me apropriar dessa escolha É meio que um para que protagonismo, né, funcione. Dani? É Uhum, meio que assumir um uhum, protagonismo e tentar é, sim. sair um pouco da caixa. E agora eu estava me lembrando, gente, isso aconteceu comigo, o outro lado da moeda também, porque
Quando eu era casada, eu morei, né? Tipo, eu fui para Nova York porque meu ex-marido foi transferido e agora eu tô pensando, né? A readaptação. Você tá com a sua carreira, eu meio que dei uma pausa, Uhum, mas, né, chegando em Nova York, a minha única condição foi, não, eu vou, mas eu tenho que ter visto para trabalhar, né? Mas até chegar meu visto, sei lá, o visto americano demorou, eu cheguei lá, fiquei uns 4 meses sem fazer nada, enlouquecendo. Mas assim, mas eu me lembro que foi uma mega, assim, digamos, transformação e de realmente você, não, eu vou fazer isso acontecer, né? Para você não também, uhum, não, sacrifiquei tudo. E uhum. enfim, eu acho que também isso acontece muito, né? Indo para outro lado também a maternidade, mas isso é papo para outra história, né? Outra história. Outra história. Outra É. história, mas, né? Vai, O que eu queria continue. dizer sobre isso, né, é que essa parte dos viver os lutos, né, acho que é muito importante, porque tem até um outro pensamento que eu até trouxe aqui para falar com vocês, que é um processo, são os lutos da mulher, né, mas tem uma psicóloga que chama Anitta e ela fala assim, para a gente viver de verdade, a gente precisa aprender a morrer. E é uma frase, né, um pensamento muito forte, mas que muito real, né? Então, a migração traz outras possibilidades de vida, sim, né? Então, para viver de verdade, né, para viver outras vidas, outras possibilidades, a gente precisa deixar algo para trás, né? Então, quando eu falo essa autorresponsabilidade, é realmente esse lugar da gente poder de fato ter que elaborar isso que a gente está deixando, né, para conseguir recomeçar, se reinventar, para viver aquilo outro, né, que a vida está colocando ali no nosso caminho, né, e não tem como passar por tudo isso sem passar dessa fase, né? Isso é poderoso, viu, Dani? Porque você falou uma coisa que eu sempre reflito muito sobre isso, até mesmo, assim, sabe, na minha história mesmo, que a gente está sempre renascendo, é uma nova versão, né? E eu acho que de vez em quando a gente não tem a consciência que são novas versões que estão aparecendo, né? E esse luto, ele é constante na vida da gente, né? E eu acho que a vantagem da gente meio que morar num país, assim, que tem as estações definidas, a gente meio vai Uhum, fluindo, né, com a natureza, sabe quando é hora de uhum, ficar mais assim, é hora de renascer. Isso, assim, até para minha trajetória, quando eu olho, e até mesmo com qualquer pessoa em carreira, tá todo mundo em transição, né? Tá todo mundo se uhum, uhum, reinventando o tempo todo, seja de um lado do trabalho, seja de um lado uhum. pessoal. E eu acho que o maior desafio é quando a gente não percebe isso, a gente acaba ficando parada no tempo, né? Uhum, uhum, com certeza, com certeza. E uma vez que, né, a gente escolhe, né, passar por viver certas realidades, né, fazer certas escolhas, como a migração, por exemplo, na migração voluntária, né, mesmo que o luto seja doloroso, a gente precisa enfrentar isso, né, precisa lidar com isso. Por isso que o meu trabalho, né, ele é muito focado também em dar esse suporte, porque não, quer dizer, não é que para ser responsável, você tem que passar por isso sozinha, né? Mas é buscar o que ajuda, o espaços, né? Por exemplo, esse coletivo de mulheres que também sabem que é viver essa experiência na pele, né? Que os grupos de apoio, os círculos, as rodas, enfim, tudo que você achar que é importante, que vai te ajudar a elaborar esse processo, a recomeçar essa nova vida. Eu acho que a gente tem aprendido na nossa geração, né, que a gente pode trabalhar juntas, né, estar em grupo justamente para poder trocar e crescer juntas e uma ajudar no processo de transição da outra, né? E isso que eu gosto, por isso que eu gosto muito das rodas de conversa, né, dos espaços de troca, porque eu acho que é nesse compartilhar mesmo que a gente vai se reconstruindo, né? Algo que eu falo cola em você, algo que você fala cola em mim, e a gente fala, nossa, tá fazendo sentido. Então é por esse caminho, é assim, dá para ser diferente. E a gente vai se redescobrindo, né? Você já respondeu a minha próxima pergunta, né? Que eu ia falar das práticas e rituais, né? Que ajudam a gente a encontrar esse novo senso de comunidade
em cada Isso. interior. E é engraçado, eu acho que também isso vai depender muito do ciclo que a gente está na nossa vida, né? Por exemplo, você está com criança menor, de vez em quando é um grupo de mães, né? Ou, Isso. e Uhum. assim, se você está numa coisa meio de carreira, mais um grupo de carreira. E para mim, eu acho que entrar, até mesmo assim, eu comecei a fazer, né, me juntar mais ao voluntariado. Para mim foi um divisor de águas, foi meio que um renascimento de uma nova fase, né, de Uhum. resgate, assim, de um lado meu que estava meio apagado. E concordo totalmente com essa história das rodas. Eu acho que não só a gente como né, mulher migrante também, mas eu acho que também na questão de carreira, rede, porque tudo é Uhum. apoio hoje em dia. Uhum. Hoje em dia você não Uhum. consegue trabalho só aplicando para trabalho, não são Uhum. suas redes, é o Sim. grupo, né? Uhum. E o autoconhecimento também, né? Porque quando a gente está nesses grupos, a gente está aprendendo, né? Então, nos grupos de carreira, você que é mentora, né? De carreira, esse conhecimento que você traz, né? Essa reinvenção profissional, novos saberes, novos exercícios, tudo isso vai movendo a gente internamente, a gente vai crescendo, né? Vai dando espaço para novas versões, para novos papéis, novos cargos, né? E eu vejo que talvez aqui a palavra seja entender que a gente não consegue passar por essas vivências, a gente de uma forma leve ou saudável, né? Sozinho, porque a migração já é solitária, né? Então a gente chega num país novo, não conhece ninguém, não tem rede, não tem apoio. E aí, se eu ficar na minha bolha, no meu casulo, que é o que acontece com muitas mulheres, e até chegam a adoecerem, né, por causa disso, e vêm para a psicologia, né, muitas vezes já num estado muito mais avançado ali de isolamento, porque é esse processo de você realmente sentir que não tem as competências ou forças para enfrentar esse mundo novo, né, pode ser assustador, principalmente quando é a primeira vez, né? Você sai do seu lugar, tem tudo familiar, tem tudo estruturado, né? Se é esse o caso, né? Esse é o cenário, pode ser outro, mas se for esse o caso, aí chega ali e tem que começar tudo do zero, reconstruir tudo do zero, pode ser assustador. Então, a gente procurar os grupos, né, é uma forma de autocuidado também, é uma forma de ganhar autoconhecimento, de se empoderar, né, de entender os caminhos mais curtos de quem já trilhou ali naquele país, quem já conhece melhor a cultura. Então, eu vejo muita potência na comunidade por conta disso. Teve uma experiência muito linda que eu vivenciei, não sei se dá tempo de contar, mas Claro, queria dá tempo, compartilhar. estamos aqui. Compartilhe. É uma experiência muito linda que eu vivenciei quando morava lá na Irlanda do Norte, que foi a gente se reunir num grupo de mulheres ali, né? É uma cidade relativamente pequena e média, né? Talvez para a Irlanda é uma cidade grande, mas média. E ali a gente se reuniu com um grupo de mulheres, criamos ali alguns espaços de encontro, piqueniques, né? E foi se fortalecendo ali a rede e começou alguns movimentos de fazer eventos culturais, né? Como a gente fazia o nosso carnaval, ou então dali saiu um grupo de mães para ensinar a língua de herança, né? O português para os filhos, né? Muitas vezes os filhos de famílias biculturais. E então esses desdobramentos, né, que a comunidade vai trazendo, é uma forma de rede de apoio. No exterior a gente vê isso de outros olhos, né? Que no nosso país a gente não precisa, porque já está ali, né? Tudo ali, a cultura está ali, tudo é familiar, a gente não precisa buscar, né, esses espaços, porque a gente sai de casa, está tudo certo ali. E, nesse lugar de ser migrante, você tem outra necessidade, né? Você precisa reconstruir sua rede social, né? Não só online, mas também presencial. Presencial, Então, calor humano, pelo amor de Deus, socorro, exato. né? Então, assim, nem sei quem. Olha, eu ouço às vezes no consultório as pessoas dizerem que não querem encontrar brasileiro, que não querem mais.
eu vou te dizer que essa resistência, né, esse receio também, ele muitas vezes não ajuda no processo de adaptação, porque você já está longe das suas raízes, né? Você já está falando outro idioma. É maravilhoso você aprender coisas novas, né? Você aprender um novo idioma, nova cultura, mas a melhor forma, de acordo até com os estudos, é a gente se integrar, que é manter a nossa essência, a nossa identidade, é manter ali nossos vínculos, né, culturais com a comunidade, ao mesmo tempo que a gente também se adapta no país do outro, né? Que aí com o tempo vai se tornando nosso também, mas é esse processo entre manter a integrar, né? Expandir com isso que é novo. E isso vai se fazendo uma mistura muito bonita, né? E de uma forma muito mais natural, assim, talvez, né? Eu Onde acho você não que precisa excluir nada da sua identidade. eu acho super importante você falar isso, porque eu acho que no final das contas é ter um equilíbrio. É o que você falou, né? De muitas pessoas Isso. evitando o brasileiro, você já ergue uma barreira que você acaba evitando outras pessoas de outras culturas também, né? Ficando cheio de Uhum, muita preconcepção antes de acontecer, mas tem que ter um equilíbrio. Não dá para você ficar também só na comunidade brasileira, porque você tem que aprender a língua para você poder se integrar, né? uhum, Mas claro que é uhum, ótimo estar com o grupo brasileiro encarando o inverno, que 3h30 tá escuro, né? Assim, né? Que tá passando a mesma coisa com você. E para mim, engraçado o que aconteceu justamente ao contrário, né? Eu tô aqui já há mais tempo do que eu morei no Brasil, já cheguei naquela mais dos 20 anos aqui. E ano passado é que eu resgatei minha brasilidade. Eu era muito mais inserida em grupos, né? Daqui eu uhum, falei, gente, quanto tempo eu perdi, sabe? De voltar para o calor humano, para o pertencimento, mas fases também, né? Mas eu acho, uhum, Dani, concordo completamente com o equilíbrio, que já me leva à próxima pergunta para você. Quais são uhum, assim as feridas e curas que você acha que são únicas no caminho das mulheres migrantes? O que que você uhum. acha assim? Quando feridas, tem coisas que são muito específicas, né, da questão da mulher em si, né, da mulher migrante, que é, por exemplo, essas interrupções da carreira quando que normalmente quando há uma expatriação, né, assim, acho que 95% dos casos são os maridos, né, que vão ser expatriados, né? É muito raro esse número, mas ainda é muito raro. Ah, um número muito menor. Então, essas interrupções, né, de acompanhar o cônjuge é uma ferida muito frequente nas mulheres expatriadas. A gente percebe também a questão da maternidade, né, que é um complexo, porque a maternidade migrante sem rede de apoio é uma experiência muito mais complexa, muito mais intensa, né? Além disso, tem a questão de você educar os seus filhos numa outra cultura, que também pode ser uma situação bem desafiadora, porque você aí está sem referenciais, né? Então, vem ali a cultura local, né? Desde do hospital, os procedimentos, como funciona, o que você espera, né? Porque você tem a sua bagagem como brasileira e aí já começa a comparar como você gostaria de ter a sua gestação, como aqui, o lugar, né, olha para isso, a educação das escolas, né? Então, as mães têm sempre algumas demandas relacionadas à questão, né, de a professora disse que que eu sou muito brasileira é mais afetiva, ali demonstra afeto, acaba sendo às vezes mais protetora e em algumas culturas isso não é visto com bons olhos. E aí você começa de novo esse duelo, esse choque cultural, né? Também na criação de filhos. Outras questões frequentes é a questão dos estereótipos, né? Então, esse estereótipo da mulher brasileira, a latina, sempre muito distorcido, muito negativo, muito complexo, dependendo do país que você está.
é ainda mais difícil, né? Então, por exemplo, em Portugal tem isso é muito falado, né, lá em Portugal, porque tem uma história ali, né, no contexto cultural muito forte, dessa questão do estereótipo da mulher brasileira. Então, é algo que se fala muito por lá. Eu morei lá, por isso que eu estou trazendo isso, né, foi algo que eu vivenciei na pele também. Ah, então, eu diria que existe já os desafios da migração de forma geral. E quando a gente fala na questão de gênero, tem aí camadas que são sobrepostas, né? E então, além disso, tem a questão socioeconômica também, né? Quanto mais essa mulher tem vulnerabilidade ali, dependência financeira do cônjuge, ou poucos recursos também, mais vulnerável ela pode estar. E, e aí entra questões também de raça, né, também, que os lugares que ela vai, né, então, assim, é, como que a gente pode dizer assim, se ela está em empregos mais simples ou em lugares, né, que tem trabalhos com mais qualificados, ou tudo isso vai entrando nas camadas, né? E isso pode trazer feridas muito complexas. Então, eu diria que tem muitas questões, assim, são muito diversas, nós somos muito diversos, muitas realidades, e a gente tem que ter esse olhar mais ampliado, né? Que não, as nossas dores não são únicas, mas elas têm sim a sua subjetividade, né? Temos que ter esse olhar interseccional, a gente fala, mas também ter esse olhar que é da subjetividade de cada uma de nós, né? Vai depender muito da nossa história e aqui eu diria também do nosso ponto de partida, né? Se eu sair com mais recursos do Brasil, se eu sair com menos recursos, né? Eu acho que isso também entra na jornada, né, migratória, de onde eu Tava parti. pensando, eu estava pensando, você falando, é totalmente interseccionalidade, né? Quantas camadas e a questão da língua também, né, Dani? Como a língua pode travar, Uhum, né? uhum, Assim, e eu acho que é bacana, voltando para o começo da nossa conversa, né? Daí que está a importância dessas redes, porque são tantos recursos também que estão acessíveis, né, em termos de aulas de gratuitas, né, que todo bairro de Londres uhum, geralmente tem aula gratuita de inglês, enfim, todas essas coisas, mas a rede, voltando, né, para o impacto da rede, mas eu concordo completamente a questão do relacionamento intercultural também, a diferença, e outro, como você falou, tocando em países, trazendo a questão de Portugal. Eu sempre falo para todo mundo, Londres é Londres, o resto da Inglaterra é completamente diferente, né? Você tá em uhum. Londres é uma coisa, né? Londres é mais, né, diverso, mas você vai para certos interiores aí que não vão ser inclusive, né, welcome de jeito nenhum, né? Então, Uhum. Eu estava realmente, né? agora viajando pelo interior da Inglaterra e de fato não tem tanta diversidade como Londres, não tem nem como comparar. Eu cheguei aqui, eu já vi pessoas falando vários idiomas, pessoas diferentes, cada um de um jeito, que uma sensação maravilhosa, né? Que você não se sente assim. Eu nunca me sinto que eu não estou em casa. Eu acho Isso. justamente por isso Uhum. também, né? É. Porque a gente deve ver todas as línguas, mas certamente parte dessas interseccionalidades Uhum. são muito a ver. Hoje em dia, por exemplo, eu lido com uma, né? Eu sou uma mãe divorciada. Então, assim, já adiciona outra camada, né? Assim, Exato, outra camada. Se é mas mãe solo, né? Se tem família no lugar ou não. Então, cada realidade ela vai trazer as suas feridas específicas, né? Ou então, por exemplo, uma outra situação que a gente quase nunca fala, se é uma mãe atípica, né? Se tem um filho com alguma necessidade, já é uma outra camada. Existem muitas questões, né, que atravessam assim a experiência da mulher migrante, né, que a gente pode colocar. Algumas são gerais, né, mas com certeza é importante a gente olhar para essa trajetória e história de cada uma, né? E o ponto de partida ele é muito relevante, porque se eu saio com um trabalho qualificado, com ensino superior, ou vou fazer o mestrado, eu vou ter outras questões, né?
que talvez uma mulher que saiu da periferia não vai ter, né? E está morando fora. Então a gente precisa trazer essa diversidade também para eu gosto de sempre tomar esse cuidado para não generalizar, porque nós somos muitas, Muitas né? realidades, Dani, Nós também a somos questão muitas, nós somos migratória, múltiplas, né? né? Não, é verdade, a questão Uhum, migratória de educação, assim, são muitas realidades que a gente vê, e eu acho uhum, que ser realmente ter o acolhimento, né? Ter esse olhar muito cuidadoso, né, para acolher sim, todos assim. E uhum, assim, mas a coisa que eu acho linda, né? A gente falando agora das dificuldades, mas assim, olhando para os positivos, né? Essa experiência fora, essa perspectiva, essa nova oportunidade de reinvenção, né? O que que você na tua trajetória, né, esse processo, morar fora, te ensinou que você fala para você, nossa, gratidão porque essa lição chegou dessa forma. E assim, não como fuga também, mas como uma forma de você expandir. O que que você uhum, diria assim, uhum, os highlights, né? O uhum. Os lado highlights, bom. ixi, que difícil essa pergunta, viu? Tem muitos highlights. Mas uma que eu tô pensando com uma certa frequência nos últimos tempos, tá? Vou começar do agora para trás, que é o que tá mais Vamos. fresco na minha cabeça, assim. Eu tenho refletido muito nesses últimos tempos sobre como é importante a gente aprender a de fato escolher os lugares que realmente querem que estejamos ali, sabe? Realmente nos aceitem com tudo que a gente é. Porque eu acho que a migração, como a gente vem no lugar do estrangeira, né? Eu não conheço essa terra, não conheço essa cultura, não conheço essa comunidade de acolhimento. Muitas vezes a gente vem com o coração muito aberto para entrar em qualquer lugar, para estar em qualquer grupo, para conhecer qualquer pessoa. E muito da nossa cultura também já potencializa essa abertura, né? Vem Porque pro churrasco amanhã. Conhece hoje, vem pro churrasco exato, amanhã. exato. Porque a gente tem uma cultura muito acolhedora, né? E a gente espera que todos os lugares, né, sejam assim. E um grande aprendizado que eu tive das minhas vivências interculturais, migratórias, foi aprender a selecionar mesmo, a selecionar e ter mais cuidado com esses espaços, sabe? Antes de me entregar, antes de me abrir para estar nos lugares, para conhecer, também aprender a ver o que faz sentido para mim. Onde que eu me sinto acolhida de verdade, onde que eu me sinto respeitada de verdade. Não é uma resistência em conhecer pessoas, não é isso que eu tô falando, mas é no sentido de a gente, como mulher mesmo, aprender também a entender que a gente pode escolher. E isso para mim foi um processo de desenvolvimento mesmo, assim, de pessoal, de autoestima, de também de autocompaixão, autoacolhimento, né, de proteção também, que eu tive que vivenciar na pele, né? Então, tive que fazer esse processo primeiro de abertura e ver que não é bem assim, para entender que eu tenho que escolher, que eu cheguei, eu tô sim com uma rede pequena, mas não quer dizer que eu tenha que aceitar qualquer coisa, porque o nosso valor é muito maior do que migalhas, né? E a migração faz a gente perder muito essa rede, e aí a sensação, o medo de ficar sozinha, né? Muitas coisas podem vir aí, né? O medo de ficar sozinha, o medo de ter poucos amigos, poucas pessoas, o medo de. Muitos medos vêm que faz com que a gente aceite qualquer coisa, né? E por isso que é um processo de desenvolvimento pessoal mesmo. A gente aprender a escolher, selecionar os grupos, os espaços, as pessoas que a gente encontra pelo caminho para fazer parte, integrar na nossa vida. Né? Isso é uma forma de se amar mesmo, né? De realmente e também de se conhecer, né? Porque eu preciso saber daí o que faz sentido para mim para poder escolher, né?
Essa E sua fala, vou deixar você continuar, foi pode, para mim, não, que é pode falar. justamente você falou uma coisa, principalmente, eu acho que esse último ano da minha vida, os nãos, aquela barreira ao redor de você, seu círculo sagrado, que não é todo mundo que Círculo penetra, sagrado, o adorei. círculo sagrado, tipo assim, não dizer sim para tudo, porque no final das contas eu também acredito muito, acho que a energia não é todo mundo que tem que ter acesso e tá tudo Uhum, bem, né? Assim, você não vai estar uhum, ressoando na mesma onda, mas você bateu aí, como fala aqui, é o martelo aí, do prego no martelo, eu não sei, porque aham. eu acho que é muito isso, de realmente ressoar, não vai, né, botar o pezinho devagarinho onde você se sente confortável, Sim, acolhida e de novo também eu acho que é super importante um equilíbrio, né? é. Dar e Uhum, receber, porque eu acho que muitas vezes também, eu acho que também é uma coisa que eu vejo, que eu observo, é principalmente nos grupos, né? Você só querer, querer, querer. Então, você dá e você recebe, né? Tem que ser na mesma medida, mas também, que você falou, meu amor, autoconhecimento, né? A gente entender. Ui, acho que oi, travou? descongelou, travou. Ai, voltou. É, mas como você falou, a gente chega nesse lugar também pelo autoconhecimento, né? Também, né? Nossa, Sim. perfeita, Dani, já é, olha, completamente, né? É, eu acho que para mim foi um processo muito importante, né? No sentido até cultural mesmo também, porque a gente traz essa cultura muito aberta, muito acolhedora, né? Todo mundo é amigo, e se for mineiro, então eu tenho um pezinho lá em Minas, né? A gente quer levar todo mundo para casa, e não, não é bem assim, né? Vamos lá tomar um cafezinho? Não, não é bem assim, né? De uma forma muito metafórica, mas para a gente poder entender que isso para a mulher migrante também é muito importante. Ela entender que ela está também nesse lugar de poder de escolher, né? Os espaços. E isso entra, você vai, não sei se você concorda comigo, mas na questão de carreira, por exemplo, vou procurar um emprego. Não precisa aceitar qualquer emprego. Claro que cada uma vai entender suas necessidades financeiras e urgências, mas é muito importante esse lugar de você também escolher o lugar que você está trabalhando, né? O lugar que você vai se inserir, né? Porque é sobre também você não ter que se submeter a situações de risco, de vulnerabilidade, ou lugares que não são abertos para te incluir com a sua diversidade, né? Então, aqui, é por isso que hoje eu vejo que esse poder de escolher é muito importante para a mulher migrante, né? Porque ela já traz aí camadas vulneráveis e a gente vai aprendendo, então, a ser mais seletiva, né, nos espaços, E eu como uma diria forma de amor próprio mesmo. uma forma de amor próprio. E você deu assim um gancho para eu falar uma coisa que eu vejo que eu acho que é a maior dificuldade, quando eu vejo assim, né, acompanhando esse tempo todinho, quem avança com seus objetivos, eu acho que é você ter clareza do que você quer. Né? Principalmente como você falou, ou qualquer coisa, ou você ser focada, porque quando você tem um GPS, clareza no que você quer, você vai para frente, né? Porque tudo fica coerente, né? Porque também Uhum, você chegar aqui sem um objetivo fica muito mais. Eu acho que quando a gente tem um objetivo, tudo faz mais sentido, né? Seja qual for a razão, né, que uhum, você resolveu migrar, no caso, se não for para uhum. acompanhar, mas ter clareza e discernimento do que você quer para você, para não ter que aceitar qualquer coisa também, né? Com certeza, com certeza. Você, como mentora de carreira, com certeza que tem muitas reflexões, né, ferramentas para isso, e faz muita diferença. Por isso que a gente volta naquele ponto, né, que o autoconhecimento para a pessoa migrante, né, para a mulher migrante, ele é muito poderoso, porque ele te ajuda a se conectar com seus valores, com aquilo que faz sentido para você, te ajuda a construir uma vida muito mais significativa, mesmo que o país seja novo, seja diferente. E aí a camada intercultural, né, que é o autoconhecimento também cultural, né, que é entender quem você é, sua origem, seus comportamentos, né, como que você pensa e que o outro dessa cultura diferente pensa diferente, como é que você vai se relacionar com isso, né? Então a gente vai juntando assim, entendendo que
quanto mais você entende sobre si, né, sobre o lugar também, o contexto onde você está, mais autonomia a gente tem para escolher, não é? E também eu acho que é o mindset, Dani. Tudo é possível. Todo dia nós escutamos as histórias, mas assim, eu acho que quando a gente também fica com crença limitante, não, tudo é possível, porque também outra armadilha que eu vejo, a pessoa Uhum, chega, aí acaba pegando o trabalho, tudo bem, tem que pegar, tem que pagar a conta, mas fica só naquilo, não estou muito busy, não estou muito tem que ser estratégico, sabe? Tem que fazer um passo a passo, principalmente sim. nesse país que tem muitas oportunidades de Aham. você se qualificar, de bolsa, disso, Uhum, daquilo uhum, outro. uhum. Então é importante não cair nessa armadilha de ficar só Sim. focada no dinheiro, 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 dinheiro e não na evolução em si, né? Uhum, Não investir em você para sim. você, né, chegar no próximo patamar. Com certeza, Lu. E aí, essa crença, né, que você trouxe, para mim reverbera muito na questão dos rótulos, né? Da mesma forma que é preciso quebrar alguns rótulos sobre quem você deveria ser, o que, né, que script de vida você deveria ter no Brasil, e aí você quebra com isso, fazendo o processo da migração. Na chegada no novo país também você vai receber rótulos, né, do seu lugar, o lugar que você deve ocupar como estrangeira, como imigrante, né, ou as expectativas que esse lugar tem sobre você. é, e aí você vai ter que entender, se conectar muito, muito forte com aquilo que você realmente quer para si, né, a história que você realmente quer escrever nesse novo país e realmente lutar nesse sentido, né? Porque nesse novo lugar vão te dar também essas limitações, né? O que Queimar é os muito rótulos, né? Colocar tudo na fogueira, rótulo lá, rótulo aqui, bota tudo para queimar, né? Vamos bota queimar tudo para tudo. queimar, adorei, é isso. E outra, né? Os Porque rótulos eles vão é, mudar, né, Dani, também, né? exato. E a gente vai ter que se haver com isso, né? A gente vai ter que olhar para isso. Às vezes não vai ser fácil, né? Não é fácil, vamos pensar, né? Não é fácil não internalizar isso, né? Principalmente a questão do preconceito e outras situações, né? Xenofobia, enfim, não é fácil internalizar isso, não é fácil. É uma ferida, vamos pensar, é uma ferida, né? Que fica marcada na pele. Mas é por isso que a gente busca o grupo, busca o conhecimento, por isso que a gente precisa buscar os serviços de apoio, né, mental, psicológico, as mentorias e não desistir de si mesma, né? Eu vejo que é muito nesse lugar, da gente não desistir de si mesma. Não desistir, não aceitar tudo, assim, qualquer coisa. E assim, então, eu tô amando nossa conversa, que delícia, já tá quase chegando no É final, meu Deus do muito céu, bom, né? eu ainda tenho pergunta, mas o que eu ia falar. Assim, esse é tão engraçado, essa nossa conversa tá assim na fundação, na essência do De Volta a Mim, porque Dani, tão engraçado, sabe assim como foi esse programa nasceu assim, né, o podcast eu Me comecei. conta. Porque justamente assim, no mundo das carreiras, eu comecei a ver as pessoas assim muito desconectadas. Por que eu tô fazendo isso? Sabe? O que que eu tô Uhum, fazendo? Assim, muita gente no automático, em profissões, fazendo coisas, e assim eu comecei a sentir uma desconexão muito grande do tô fazendo isso, mas odeio, mas sabe assim, nossa, a gente só vive uma vez, né? O que que tá faltando? uhum, É aí essa imersão, olhar para dentro, voltar para a gente, né? O que vai me levar à próxima pergunta para você, né? Porque no final das contas é isso, tirando as camadas de não ter que fazer o que os outros esperam, de ter que ter aquela carreira X, Y, Z. E a gente está se reinventando, ainda mais hoje aqui no Reino Unido. A média que a pessoa fica no mesmo trabalho são 4 anos, né? As competências, né, elas estão se reciclando a uhum, cada 2 anos, 3 anos, ainda mais agora com inteligência artificial, né? Que eu acho que é um uhum, período, tudo bem, a gente está tendo muita mudança, mas assim, pensar que a inteligência artificial está se encarregando dos sistemas, dos processos, né? O lado humano vai estar uhum. lá, então é uma hora boa para a gente realmente fazer essa imersão, esse mergulho, né, de volta para a gente. E nesse processo do De Volta a Mim,
na tua posição, ajudando essas mulheres aí, todos os continentes, o que que você gostaria de dizer às mulheres que ainda se sentem entre lugares, entre histórias, entre versões de si? Uhum. É, eu vou dizer uma coisa que eu ainda estou vivendo em construção pessoal e uma parte também que eu diria profissional. Essa questão, por exemplo, do entre, né? Entre lugares, entre mundos. Eu diria que aceitar esse entre, integrar isso como parte da nossa identidade é muito importante, porque às vezes talvez é o entre que é o nosso pertencer, é o ser múltipla, é o ser plural, né? É o ser essa identidade que é essa mistura de culturas que vai se tornando, né? Então, no caso, eu tive essas vivências em diferentes países, foram muitos lutos vividos nesse percurso e, e hoje eu carrego um pedacinho de cada lugar, né, dentro de mim. Então, sair do entre, nem sei se é possível mais, sabe? Porque eu já mudei muito, né? Então, aceitar o entre como parte da nossa agora essência, identidade, né? É uma forma muito importante de entender, se entender uma mulher migrante, né? Porque agora a gente vai ter esses muitos mundos dentro da gente mesmo. Então, trabalhar essa identidade múltipla, ela é bem importante, né? E essa aceitação também. E aí, quando você fala do pertencimento, hoje eu vejo também que é muito mais um lugar de entender onde seu coração se sente em paz, do que exatamente buscar lá fora o pertencimento, né? No sentido de buscar lá na comunidade, né? Na outra cultura, enfim. É muito mais um lugar que você sente que te deixa confortável, sabe? Em ser quem você é, talvez não com as pessoas, mas de se aceitar mesmo, né? Um lugar interno, uma casa interna. E aí, isso significa que você também vai escolher os lugares, né? As pessoas que também vão te aceitar dessa forma que você é, né? Com essas múltiplas misturas, né? Culturais, línguas e esse entre, né? Que é o lugar que você transita aí. Então, eu diria isso, assim, sabe? Não tentar se adaptar no sentido de ter que anular alguma parte, mas porque esse estar no entre é justamente a gente poder aceitar, né, essas múltiplas partes e não anular nenhuma delas, né? Então, eu trago o Brasil comigo, como eu também trago outras referências de outros lugares, e essa sou eu, né? E é assim que vamos seguir. Então, é um processo desafiador de aceitação, mas é muito possível. Maravilhoso. Sabe uma coisa, um insight você falando também que chegou aqui? Talvez esse o entre é a jornada, né? O agora, né? Não pensar, mas pensar em aproveitar o agora, que é tudo que a gente tem no final também, né? Ter um objetivo, Uhum, mas ter o uhum. entre agora. E maravilhosa. Ai, a gente tá quase chegando no fim, Dani. Última pergunta para você, pra gente tirar uma foto. Adoro, Lu, sua Ado- animação. Ai, nossa, amando, que papo delícia. Se você pudesse escrever, né, uma carta à tua versão que partiu, o que ela precisa ouvir agora? Nossa, essa foi pega de surpresa. Lá em Surpresa. 2019, né, quando você foi. Gente, eu vou chorar desse jeito. Se eu fosse escrever uma carta, a minha pessoa que partiu, A tua versão que a partiu, minha né? A versão que primeira partiu. partiu. O que ela precisaria ouvir agora? Hum, eu acho que ela precisaria ouvir.
que, que tudo que ela tinha dentro dela era o suficiente para viver a jornada. Potência, meio arrasou. Mas é isso, né? Eu estava pensando também, para mim, eu diria, confia, segue, né? Vai com flow, Confia. confia o que está dizendo aí dentro, se joga É, nesse mundo de meu Deus e vê qual é, né? sim. Porque naquela época eu tinha muitos medos e muitas inseguranças, porque eu não sabia que eu tinha capacidade de passar pelas situações, né? Então, e essas capacidades não vieram de fora, elas vieram de dentro, né? Mas por isso que o autoconhecimento ele é tão poderoso, né? E usar a migração como solo fértil para você se conhecer também é muito poderoso, porque você testa, né? Você se testa o tempo inteiro. E isso pode ser um super exercício para a gente ampliar a nossa potência, né? Então, a Daniela, em 2019, ela tinha muitos medos que se ela pudesse, se eu pudesse dizer algo para ela, é lembrá-la de que ela tinha habilidades, competência, capacidade para passar por todas as adversidades que ela ia enfrentar. Que a gente está aqui, né? Maravilhosa. E você já tem uma frase para esse episódio, a Ah, migração como solo fértil, que você falou, Dani. A migração eu como tenho solo muito esse fértil para olhar. você. Muito Eu tenho uma maravilhoso. frase, só para acabar a experiência de falar isso, que um pensamento que eu construí já há alguns anos que fala assim, Lu, a imigração, imigrar é atravessar um oceano para dentro da gente. Então, eu vejo que a migração ela é esse movimento de reencontro muitas vezes, né? Não a gente pensa que a gente vai se perder, mas às vezes é nesse lugar mesmo de se perder que a gente se descobre uma coisa muito mais interessante, muito mais potente, com muito mais habilidades do que a gente imaginava. Também E é muito lindo isso. você vai me mandar isso que eu vou salvar, viu? Baixo, porque são as, né, é o ouro, as pílulas de ouro. Dani, vamos tirar foto? Vamos tirar foto? Vamos, Vamos, vamos. E vamos. adorando que ela tá de batomzão também, é das Bastouzão, minhas. é. Peraí, deixa eu tirar outra. Maravilhosa, foi um prazer. Olha, Prazer assim, foi meu, muito gratidão. obrigada. Sabe, tanta coisa que tu falou aí, a gente tá tão. Tanta coisa que você falou, parece que já tá lendo mensagem. Gente, olha como Com é bacana quando estamos certeza. na mesma. Quando uma pessoa está na mesma sintonia, assim. Nossa, Uhum. que honra escutar tua jornada, né? Toda essa bagagem que você traz apoiando, né? Mulheres nesse processo ao redor do mundo. Como é que nós fazemos para te encontrar, Ah, maravilhosa? Qual é o melhor sim. lugar? Conte onde nós nos encontramos você. Olha, eu uso muito a minha rede do Instagram, né? Então, que tá aqui, danieleribeiro.pc. Tem meu site também ali no link da bio, os meus contatos do WhatsApp também. Sempre que alguém quiser informações de atendimento, pode entrar em contato direto comigo. Ali também no link da bio tenho alguns projetos que eu faço, né? Então tem alguns rodas de conversa que são gravadas, lives, outros conteúdos ali que também são de apoio. E é isso, eu fico super disponível para trocar, sempre estou por ali interagindo. Então, quem tiver mais sobre o trabalho, quiser saber mais, quiser ser acolhida, só mandar uma mensagem e estarei por lá para recebê-la. Ai, que maravilhosa, Dani, gratidão. Você é muito Eu maravilhosa. que agradeço. Obrigada, maravilhosa. E me despeço, vou salvar, quero sua frase. Depois esse episódio vai estar também no Spotify. Eu vou dividir com Tá você bom. também, tá bom? Gente, Ah, obrigada quem obrigada. esteve por aqui. Um Tchau, tchau, beijo. gente. Um Beijo. Tchau, beijo. tchau.